Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez no episódio Diálogos com Dani. Estou extremamente feliz com a minha convidada aqui, com a doce Marina. Muito obrigada, Dani. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos juntas, então, explorar, né? Vamos juntas. Querida, primeiramente vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo de que você é a idealizadora do Solo da Cultiva, um Isso. espaço de coworking, vamos chamar dessa forma, voltado para terapias integrativas em Campinas. Perfeito. Eu, de antemão, utilizo o local, digo que é um local muito interessante. Eu acho que ele é muito acolhedor, não só com os profissionais que tem lá, mas também com as pessoas que estão frequentando o local, né? Queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a ideia do Solo da Cultiva. Não, vamos lá. Eu acho que muita gente, assim, quando chega no espaço, acaba perguntando para mim, porque é algo que realmente, assim, não é um padrão de se ver, né? Quando se fala em terapias ou esse trabalho com pessoas, normalmente se vê, né? Uma clínica, algo mais padrão de estar se convivendo, né? E foi interessante porque a Solo da Cultiva surgiu num espaço interior meu voltado para as artes. Certo. Então, quando eu cheguei no espaço, a ideia era fazer eventos voltados a feiras artísticas, a trabalhos com oficinas manuais, porque eu, com esse lado mais da arquitetura, das artes, propus começar esse trabalho vindo com essa frente. Tá. Mas foi bonito porque a ideia era expandir. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu quero chamar pessoas. Então, eu vou me comunicar através das redes sociais e chamar as pessoas para estarem vindo junto. E nessa comunicação, né, o ato de me comunicar, foi interessante porque abriu umas outras perspectivas. As pessoas que se conectaram foram pessoas também ligadas nesse campo das terapias. E aí eu fui tentando compreender assim, mas por que que as pessoas estão vindo nesse lugar? Era porque elas estavam vindo um chamado interno também meu de uma vibração, né? Que eu falo assim, que né, na minha vida também eu trouxe esse lado do desenvolvimento pessoal. E aí eu acho que teve essa compatibilidade bacana de unir também, né? Esse lado terapêutico, esse lado do cuidado com as pessoas. Então, acho que veio desse lugar, Dani, que tudo começou. E é interessante chamar a atenção, porque, para quem não conhece, é um lugar que a gente se sente muito à vontade, no sentido de que tem a natureza, tem as artes, né? Verdade. Nós conversamos bastante lá, quando eu estou lá. Verdade. E você tocou num ponto que eu acho interessante, que eu queria colocar para você aqui também, para a gente trocar uma ideia. Você falou sobre um chamado interno, uma energia que eu estava mandando. Perfeito. E a gente fala muito sobre isso, sobre a sinergia com as pessoas e essas vibrações, né, Marina? Acontece. Que a gente emana, seja de forma positiva ou negativa. Como é que você sente isso? O que você acredita nesse campo? Então, o que eu acredito, né? Nunca fui muito explorado dentro de mim antes de existir a Solo da Cultiva, né? Então, só voltando um pouquinho, né? Claro. Que a Solo da Cultiva, eu trouxe, né, esse nome como um solo, porque no começo todo mundo falava solo da cultiva, vai vender produto para planta, vai vender tudo nesse tipo de área. Eu falei, não, esse solo é um solo interno nosso. Então, é uma terra, todo mundo, nós somos feitos de matéria. Então, esse é o nome solo. E a cultiva é o que a gente vem trazer para cultivar no planeta, na nossa existência. Então, por isso que solo da cultiva. Então, nesse sentido, eu falei assim, vão vir pessoas para cultivar o bem. Aí eu senti, quem que vai vir cultivar comigo? Vão vir pessoas que também estão nesse caminho. Então, eu acredito que muito, né, que a gente consegue reverberar o que a gente sente lá dentro para outras pessoas. E aí elas se encontram no meio desse caminho todo, né, Dani? Então, é isso que eu senti com você, com outras terapeutas do espaço. Aí eu falei assim, as coisas acontecem de uma forma orgânica. A gente quer explicação? Quer explicação, mas não tem explicação.
É realmente sentir, né, Marina? Porque é engraçado, porque eu cheguei lá através da Elizabeth, que já esteve conosco aqui no podcast, Isso, uma linda. por conta de constelação sistêmica. E aí, a partir daí, eu falei assim, puxa, mas que lugar bacana, né? Porque é o que você falou. Em Campinas era tudo muito tradicionalista, Essa é a palavra. né? E aí, quando a gente está falando de um ambiente acolhedor, para você trabalhar com terapias integrativas, tem que ser algo diferente. Tem que ser algo diferente. Pra Precisa trazer esse outro ter, lado. exatamente, precisa ter essa conexão, essa energia, esse campo que nós chamamos, vamos chamar dessa forma, né, de que está tudo muito conectado. Isso mesmo. Tudo está muito conectado. E aí eu queria te fazer uma pergunta para saber se você crê nesse tipo de coisa também. Eu vou dar um exemplo pessoal, recente meu, de que eu tinha uma situação que eu precisava resolver, mas eu não sabia qual. Eu tinha noção de quais saídas eu tinha, né? Vamos chamar assim, quais saídas realmente eu sabia quais possibilidades eu tinha. Mas eu estava naquela dúvida. Eu vou pro A, vou pro B, vou pro C, para onde que eu vou? E aí eu parei e falei assim, uma reflexão, Isso. e falei, universo, tá com você, me ajude. Né? Eu já pensei, já entendi, refleti sobre as situações e sobre as possíveis soluções que eu tenho, mas eu não sei qual delas é a melhor para essa situação. Joguei para o universo. E o universo me deu um sinal. Perfeito. E aí eu vou te perguntar, Marina, o universo dá sinal pra gente? Olha, Dani, dá sinal. Eu também vejo do mesmo lado que você vê, porque é muito louco. As coisas vão chegando pra gente, né? No começo eu tentava muito racionalizar as coisas, né? Eu queria chegar numa resposta, então eu tentava forçar para que a resposta chegasse até mim, né? No sentido de pesquisar, no sentido de correr muito atrás. E aí eu via que era até pior, porque isso a gente se machucava no meio do caminho, criava muita expectativa. E eu percebo assim, é interessante, a solo me trouxe esse lugar, que é essa convivência com os terapeutas, essa convivência com o local, que me mostra que realmente a gente tem que escutar um som interno, né? Acreditar, confiar, para que a resposta chegue até a gente. Porque, por exemplo, assim, no dia a dia, igual você comentou também no texto, né, do podcast, sincronicidade. Exato. Ela acontece, mas a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento para ver os sinais que vão sendo colocados ao longo do nosso dia. Então, várias situações aconteceram comigo também, Dani. E, por exemplo, você está falando de racionalidade, eu acho que isso é interessante, porque eu vou colocar dessa forma, que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas como é que você consegue ter essa sensibilidade, como é que você consegue sentir dessa forma? Enfim, é algo meu, natural. Sim. Né? Claro que a gente também desenvolve, mas é algo meu natural. Não é todo mundo. Não é todo mundo, mas o que eu quero chamar a atenção é algo que você me falou que é bem interessante, porque a grande maioria das pessoas, vou chamar dessa forma assim, quer racionalizar. Isso. Ou, se a gente pensar até, vamos extrapolar, né, Marina? Até a medicina, vamos supor, eu tenho um paciente que está em coma e do nada ele desperta. Tá. Não há explicação racional para isso, certo? E todo mundo quer a explicação racional. Racional. Por que você acha que a gente sempre busca a razão para explicar? E não de entender de que há algo, vou chamar dessa forma, maior. Não estou falando de religião. Sim, sim. Estou falando de algo maior que nós, que controla, talvez. Ou dá essa sincronicidade. Posso chamar de uma inteligência superior? Isso, uma inteligência superior. Essa é uma palavra boa. Por que eu estou chamando a atenção? Porque é muito comum, Marina, assim,
as pessoas falarem o que você falou e você me disse, mudei esse meu raciocínio a partir do convívio com terapeutas, vivenciando o solo da cultiva, como era antes e como está hoje, nessa questão de racionalidade. Ela existe ainda? Existe. Existe. Também falar um pouquinho da trajetória, Diga. né? É interessante também, porque quando eu propus esse espaço, foi algo assim que todo mundo falava, nossa, Marina, mas você tá pegando algo que, né, você tá querendo demais, porque eram salas que eu tinha que ocupar e eu não sabia como ocupar. Falaram assim, vai numa imobiliária, né, chama o pessoal para vir. Eu falei, não, 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 não. Eu vou me pôr à disposição para encontrar as pessoas certas para estarem junto comigo, né? E aí, o que aconteceu? Eu acreditei na forma orgânica, né? Sim. Claro, de novo, entregando para o universo, divulgando, conversando com as pessoas. E aí, foram chegando as pessoas certas para estarem lá, entendeu? Então, no momento que a gente quer fazer de um jeito, criar essa racionalização, Dani, eu acredito que às vezes a gente não escuta, né? Às vezes a gente parece que está meio abstrato, mas é aquela coisa da gente não escutar nossa voz interior. Então, eu acredito muito que até hoje a solo, quando as pessoas chegam até o espaço, é dessa forma que acontece. Buscando algo para cultivar de dentro para fora. De dentro para fora, isso. Porque é muito da gente falar do que realmente, da nossa essência, né? Que tudo acontece. Então, quando a gente quer colocar as coisas muito nos quadrados, eu acredito que não funciona. Porque a gente ou entra numa estagnação, ou entra num padrão, e aí, de repente, quando a gente faz aquilo que realmente é nosso, isso chama as pessoas, chama o movimento, né? Então, eu fui aprendendo nesse sentido. É claro, eu vou ficar esperando a coisa chegar? Não de espera. forma nenhuma. Isso. Não, de forma nenhuma. Isso não, Mas é isso que você falou. Se a gente sentar isso aí, exatamente, Eu acho que foi nesse sentido que tudo foi se formando. Porque ficar sentado esperando nada vai acontecer. Não estou falando disso, isso exatamente, mesmo. né? Então, a gente tem que se mover para que as coisas se movimentem também. Isso, mas né? é o que você falou, a gente se conectar. Se conectar. Né? Porque isso que eu acho que é uma das formas. Da gente ouvir o que está dentro da gente. Falando sobre essência. Quem é a Marila? Ai, meu Deus, Dani, essa pergunta é difícil. É difícil. É muito difícil muito falar difícil. sobre nós. É muito difícil. Porque eu sou geminiana, né? E aquela coisa de falar assim, hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro, e depois eu tô de outro. Então, assim, não consigo me colocar em características, né, Dani? Mas eu sei que eu sou uma pessoa, assim, me vejo uma pessoa que gosta de estar muito com pessoas, né? Gosto desse ambiente do coletivo. Eu me vejo muito nesse lugar. Eu gosto também, de natureza. Sou uma pessoa, assim, dinâmica. Então, eu gosto de estar sempre, assim, né? Igual no espaço. Em movimento. Em movimento. Ela não para. Então, tá recebendo as pessoas, recebendo os clientes, tá conversando com os profissionais, tá gerando os eventos. Então, é nesse sentido que eu acho que eu me encontro, assim, né? Mas, né, nessa fluidez também. E você sabe que você está falando sobre ser geminiana? Geminiana. Eu convivo com 2 geminianos. 2 geminianos. Sim, meu pai é e meu filho. Mas é engraçado porque eles têm uma particularidade. O que eu acho que, se alguém quiser discordar de mim, tá tudo bem, mas pelo menos são essas 2 pessoas que eu convivo. Tá tudo bom. Sim, tá tudo bom. Se vai pra lá, tá bom. Se vai pra cá, tá bom. Tá tudo bom. Desde que eu tô com gente, eu tô em movimento, isso. então tá bom. Né? E eu acho que... por que eu tô falando isso? Pegando esse gancho. As pessoas hoje têm uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto.
buscar a mudança. Então, ela fica ali parada. A gente vê isso, porque, por exemplo, na Solo existem todos os profissionais, Isso. né? Utilizando da terapia integrativa, seja ela qual for, para ajudar a ser ferramentas e instrumentos para que as pessoas busquem o seu desenvolvimento e, obviamente, o seu autoconhecimento. Mas se autoconhecer, dói. Muito. Muito. E, por outro lado, se eu fico parado, vai chegar uma hora que eu vou cheirar mal. Por que eu estou falando isso? Porque a água parada, durante muito tempo, cheira mal, Cheira mal. né? Mas mesmo às vezes muito parado e cheirando mal, ainda tem pessoas que continuam querendo estar lá. Perfeito. E a gente percebe essa resistência em sair. Acontece. Da sua observação, né? Como idealizadora, como você acompanha muitas coisas que acontecem no solo. Como que você vê isso daí? É interessante porque essa semana a gente estava conversando sobre isso lá no espaço. É, muito interessante. Tudo surgiu a conversa por conta da minha gatinha, a Nina. A Nina, A sim. Nina, né? Quem segue a Solo vai lembrar que é uma gatinha siamesa, né? Exato. E esses tempos ela tá com o cone. Isso. E a gente fala assim, Nina, mas por que você não tira esse cone e a gente não consegue tirar? Por quê? Porque ela sempre vai lá e cutuca a feridinha dela. E aí a gente não consegue fazer ela, vamos dizer assim, se curar, né? Igual você falou assim, né? Poder se tratar, querer estar bem. Aí ela vai lá e cutuca quando a gente tira o cone. Então, parece que a gente entendeu que... parece que tem que... As pessoas, não todas as pessoas, Dani, mas parece que a dor... a gente está acostumado a conviver com a dor. Então, parece que assim, que tem que doer muito, muito, muito para a pessoa falar assim, pera, o que está acontecendo? Agora eu quero mudar, né? Então, eu vejo que a Nina, tomara que não chegue nesse sentido. A gente quer que a Nina entenda já que essa pequena dor que ela está passando não aumente para ela ter que parar de mexer no machucado dela. Então, que as pessoas consigam compreender isso. Que não precisa chegar numa dor extrema para ela querer mudar, né? E aí eu vejo que a Solo, nesse sentido, ela apoia esse lugar que as pessoas chegam e consigam trabalhar esse lugar para que não chegue num ponto que... De extremo, de né? extremo, perfeito. E, então, é essa visão que eu tenho sobre, né, as mudanças, né? Esse olhar. Eu já te falei isso várias vezes, você falou assim, Dani, não sei o que acontece aqui. Você falou assim, deve ser por conta dos profissionais que estão aqui. Quem, na verdade, já passou por lá ou já esteve lá, frequenta, entende que é um lugar de uma energia muito leve. Você se sente muito bem lá. E ainda te perguntei, Marina, o que você faz aqui para manter esse lugar tão equilibrado, tão... E eu tô falando de energia mesmo, porque existem alguns lugares que nós vamos, que você percebe aquele certo peso, aquele ar pesado, de que alguma coisa não tá em congruência ali, e ali passa diversas pessoas, diversos tipos de terapia, de pessoas, enfim, não importa aqui. Mas é um lugar que está sempre muito equilibrado. Sim. É engraçado mesmo, você nunca vê ninguém falando alto lá dentro. Isso é verdade. As pessoas têm uma noção, um respeito, né? Nada. Parece que você está realmente no spa. Olha só, Dani. Não é? Então, por que eu estou te falando isso? Porque a gente começa a perceber a questão das energias. Falava outro dia com uma pessoa, justamente porque é o que eu acredito, e nesse momento é o que eu e meu marido estamos concebendo enquanto família. Vamos chamar dessa forma. Isso. Né? Selecionar os locais que nós queremos estar. As energias. As energias. Então, o local, de repente, XYZ, que eu fui convidada.
Eu quero estar lá. Uhum. Está em congruência com o que nós acreditamos? Sim ou não? Claro que haverá lugares que eu não terei escolha. Certo. Terei que ir, Uhum. né? Por uma questão profissional ou qualquer outra tipo de questão, mas eu não terei escolha. Ok. Mas mesmo assim, saber de que forma eu vou me blindar para estar nesse lugar, sabendo Uhum. que essa energia não está em congruência com a minha. Sim, tem razão. E a gente escolhe. Uhum. E eu tô falando de tudo aqui. Se eu quero estar numa energia mais solta, beleza. Se eu quero estar numa balada, tá beleza. Eu não tô fazendo restrição nenhuma. Eu estou Isso. falando só da gente escolher Uhum. os lugares que nós queremos estar. Uhum. Concordo. A gente precisa, né, Dani? Não precisa? Precisa. É. Tanto é que, igual você falou, assim, de energia, né? As pessoas se sentem realmente bem lá na solo. E eu acredito que seja um todo mesmo, viu, Dani? Igual eu comentei, realmente tem esse lado que eu vejo assim que os próprios profissionais, não sei se todo mundo acredita, né? Mas Sim. tem a questão da limpeza energética, então, né? Todo mundo tem uma frequência, uma vibração. Então, as pessoas que vêm para solo, elas vêm com alguma dor, alguma questão que elas precisam trabalhar. Então, elas vêm num estado que elas precisam ser cuidadas. Exato. E aí, nesse campo que é dito, acontece, né, a entrada dessa energia e depois uma limpeza. Então, pode ser que fique alguma coisa, mas graças a Deus existem os profissionais que cuidam desse lugar, né? Então, acredito que seja isso. Seja nossas duas gatinhas também. Creio que nelas, vira e mexe, Ajuda. elas estão ali na sala, né? Fazendo o raio-x O delas, trabalho o delas. trabalho É delas, verdade. exatamente, o raio-x delas. E eu, Dani, assim, eu sinto assim, de mim, assim, não sei se da onde que sai, mas eu tenho sempre muito cuidado de receber as pessoas. Assim, é um carinho muito forte em manter a harmonia, né? Ah, Marina, mas você tá querendo forçar a barra, você tá querendo ser boazinha. Eu falei, sempre Não, falando, gente, assim, é natural, né? Eu prezo por isso, eu sinto o carinho, eu sinto o amor pelas pessoas. Então, assim, de forma alguma eu quero forçar uma situação, é porque realmente dentro de mim existe esse lugar. Então, eu acredito que, vamos dizer assim, como eu sou o ponto, né, de expansão desse lugar, eu acho que isso é gerado dessa forma, sabe, Dani? sei. Aí eu falei, pode ser que seja tudo isso, então. Eu falei para vocês que ela era encantadora, eu disse. Oh, que linda. Eu disse. E é engraçado, Marília, porque você é muito interessante, porque a primeira vez que eu lhe vi, essa conexão foi muito legítima e verdadeira, no sentido de me deixar totalmente à vontade, Também senti, Dani. não é? É, Dessa foi conexão, recíproco. olha, fique à vontade, o lugar, todas as pessoas, pelo menos que estão no Projeto Aurora, que chegam até o local, parece que quando passam do portão fazem, cheguei, Se encontraram, encontrou. isso, ai, cheguei. E o próprio acolhimento seu ou da Catita, enfim, né, de quem esteja ali, traz essa, sim, você chegou, toma uma água, toma um café, esse acolhimento de vocês, tipo, sim, você chegou. Sabe, igual aquela plaquinha, Seja seja bem-vindo. bem-vindo, você já chegou em casa, uma coisa assim, né? Se É. acalme, você chegou em casa. É a sensação que todos relatam para mim. Porque eu acho que esse é o nosso papel e a gente tem consciência disso, sabe, Dani? Eu, a Catita, né, que eu tinha comentado também, a gente sabe que as pessoas que estão indo lá, elas estão indo se cuidar, né? Então, o que a gente pode entregar para elas é esse primeiro acolhimento, porque a gente tá como se fosse preparando esse lugar delas para depois elas serem atendidas por vocês, né, profissionais. Então, de uma forma ou outra, consciente ou inconsciente, eu acho que
Acho não, eu acredito que existe esse papel nosso na Solo. É um campo mesmo que se abre, né? E a gente sabe que esse é o nosso papel, estando lá, como guardiãs, como, né, colaboradoras. Então, é bem nesse lugar. Você disse que para mim, que essa casa, né, onde é o Sol da Cultiva, pertenceu à sua avó. Isso, foi mesmo, Dani. Fala um pouquinho mais. Foi o meu avô e a minha avó materna que moraram lá. O meu avô que construiu, né, com muito cuidado, com muito carinho, para receber 6 filhos. 6 Né? filhos. Então, por isso que a casa, né, tem É os grande, quartos, né, as salas hoje em dia. E tem esse valor muito afetivo, né, especial dessa memória familiar. Então, assim, foi algo do destino, porque em momento algum, né, eu como arquiteta de formação, imaginei estar trilhando um caminho que eu estou trilhando agora com a Solo. Então, eu recebi com muito carinho e hoje eu vejo, assim, essa conexão com o meu avô, né? Ele trabalhou há muito tempo com construção civil, né? Mas de essência ele sempre teve esse lado do cuidado humano, desse lado voltado à ligação com a natureza. Então é como se eu tivesse, vamos dizer assim, né, Dani? Pode ser que não, pode ser que sim, mas é um sentimento. É honrando esse lugar dele, porque tive muita convivência com ele, né? Então eu sou muito grata por hoje em dia a minha mãe e eu, assim, estarmos recebendo essa matéria física, né, esse espaço físico, para estar fazendo um trabalho tão digno como esse da Solo e trazer essa lembrança do meu avô junto, né? Você chegou a conviver nessa casa quando criança? Cheguei, mas eu era bem pequena já, porque depois ele se mudou. Mas eu tenho Ah. memórias naquela casa. E é totalmente diferente como é hoje. Ah, é? É muito diferente, Dani. Tem essa memória da criança solta, de brincar no jardim, né? Tinha uma piscina na época lá, e eu dava voltas de bicicleta, né, em torno da piscina, e caía na piscina, e via meu avô me ajudar, e um monte de coisa acontecia, né? Mas a casa em si, na minha memória, era uma casa escura, uma casa assim fria. Fria no sentido de frio mesmo. Sim, frio, tá. E hoje em dia a Solo me traz um outro aspecto dessa coisa do quente, dessa coisa do colorido, né? Então, quando eu falei escuro, agora para mim, né, que a gente trabalha muito com cor lá, Sim, né? sim. Que traz o contexto, né? Todas as salas têm o seu contexto diferente. Acho que isso é muito interessante. Isso. Então, tem esses dois momentos, né, que eu vivi. Não que um seja melhor que o outro, eu acho que assim também tem a perspectiva de uma criança e a perspectiva de uma pessoa que agora é adulta, É né? adulta. Então é muito legal também sentir esses dois momentos. Existe alguma relação da arquitetura que te ajuda hoje? Além, obviamente, do design das salas, claro, e de toda a pintura que existe interna, que leva muito a nós termos uma certa calmaria, vou chamar dessa forma, porque as pinturas na parede, que remete a várias questões da natureza, nos acalmam. Nos acalmam, Dani. Né? Totalmente. O que você conseguiu trazer da arquitetura, da sua vivência como profissional da arquitetura, para dentro e que hoje realmente compõe todo o ambiente, vamos dizer assim, da Solo, no sentido desse autocuidado? Ah, muito bom. Primeira coisa que me vem assim, quando eu lembro de época de cursar a faculdade, é muito esse trabalho com projeto, no coletivo. Então, assim, muitos cursos são feitos assim, cada um na sua mesinha, fazendo uma prova, estudando, mas a arquitetura, assim, a todo tempo, a maioria do tempo vocês estão em grandes mesas, trabalhando em grupo, num papel gigante que todo mundo está projetando, desenhando. Então, isso é criar como um grupo,
Tá. Então, eu vejo que na Solo também tem muito esse lugar, né, das pessoas interagirem, dos profissionais, dos clientes. Então, um vira amigo do outro, ou um troca uma ideia e aquilo vira um projeto e as coisas vão se expandindo. Então, tem essa energia, assim, que eu percebo de expansão e de cocriação. Também tem essa energia. A questão também da arquitetura para criar os ambientes também, Dani, que você comentou. Sim. Então, fico feliz, né, que você percebeu. Então, Porque foi a primeira coisa que eu vi. Falei, gente, cada sala é diferente. Tá diferente, é verdade. Então, tem as cores para trazer, realmente remeter, de repente, a questão da terra, a questão que eu converso, que eu falo muito dos canteiros, que é o que eu acredito. Então, a gente trabalha o canteiro artístico, o cuidado com o planeta, esse terapêutico. Então, eu queria as cores para cada canteiro. E também tem esse lugar, né, Dani? Sou multifunção na Solo. Então, tem a parte do design gráfico também. Então, quando eu crio os posts, então também tem esse lugar de entender um pouquinho a dimensão das cores, das formas. Então, a arquitetura me trouxe muito esse lugar. Me ajuda bastante. E é visível. É visível. Quando estamos lá, é visível. Que bom. Traz uma harmonia, né? Igual você falou. Exatamente, traz uma harmonia. Traz uma harmonia. E é engraçado porque meus filhos, que estiveram em algumas ocasiões lá, adoram estar lá. Que lindos. Todas as crianças gostam de estar lá, não é, Marina? Lá, Dani, gostam. Eu fico muito feliz de receber criança lá. Tem esse lado interessante também, tem esse lado meu que eu percebo, que muitas vezes eu me critico por isso, mas eu tenho um lado que traz o lúdico, o infantil, que são as cores, são os aspectos. Tanto é que no começo eu me questionava, mas será que os adultos, as pessoas vão entender esse lugar das cores, esse lugar das formas? Mas que, na verdade, é isso que traz o bem-estar para as pessoas, né, Dani? Até agora que você me falou, me veio isso. Que às vezes os adultos também, como se o lugar da criança também fosse um lugar bom para nós, adultos profissionais, porque chega numa pureza, numa tranquilidade, nos acalma, né? Quando a gente está com a criança, a gente esquece um pouquinho dos nossos... algumas dificuldades, algumas coisas, porque a gente vê o brincar, a gente vê esse lado, né, mais infantil. Então, eu acho que também a Solo traz esse ar, né, dessa coisa mais da pureza mesmo, né, da essência. Então, as crianças são muito bem-vindas lá e se sentem muito bem. Tem razão. Agora, uma pergunta provocativa para você. Tá bom, vamos lá. Somos sempre essa calmaria? Ou de vez em quando temos algumas erupções aí? Temos super erupções. Mas é o que a gente estava conversando antes de gravar o podcast. A gente estava conversando um monte aqui já antes. Mas é esse controle. Eu acho que esse autocontrole que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Com certeza, assim, tem situações, momentos que eu passo, assim, de nervoso, de querer, assim, falar tudo que vem de dentro para fora. Mas aí eu consegui, né, trabalhar, seja com a meditação que eu venho, né, praticando, seja com o yoga, assim. Então, são algumas ferramentas, assim, que a gente vai trabalhando para não falar, né, de qualquer jeito, né, Dani? Então, eu acho que vem desse trabalho interno também, né? Quantas vezes na minha vida também passei por terapias, né, atendimentos na parte de psicologia. Então, é importante esse autocuidado da gente, né? Porque assim como a gente se cuida, a gente também tem que cuidar da nossa relação com o outro, né? Então, tudo isso é importante. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Pegando um gancho aí, me fala um pouco, porque às vezes as pessoas... eu falo muito sobre meditação. Eu medito. Ah, você medita. Todo mundo tem que meditar na vida. Tem que meditar. Não é fácil. Não é fácil. E muitas pessoas falam assim, eu não consigo. Ah, já bloqueia. Já tentei e não consigo. É impossível, né? Me diz, como é que foi o seu início? Acho que isso é interessante, já que nós estamos falando sobre autocuidado e assim por diante. Como foi seu início? E quais são os benefícios que você
reconhece da prática da meditação, também da yoga, obviamente, mas vamos falar sobre a meditação, que é o lugar que eu conheço. A yoga não tenho propriedade para falar, Sim. mas o que te trouxe de bom? Então, como é que foi introduzir isso na sua vida? E quais são os benefícios que você entende que ela te traz hoje? Perfeito. Dani, quando você fala assim, não consigo, eu lembrei assim do meu início. Eu falei, não consigo, não queria meditação, porque eu fui convidada a meditar por umas amigas, mas logo no início eu falei, eu não preciso ainda. Que eu fazia a corrida, eu falava, não, a corrida já me traz esse bem-estar, eu não preciso. E aí eu comecei na minha academia, onde eu fazia a atividade física. E no começo foi muito difícil para mim entrar em contato comigo mesma, porque é aquele lugar que se silencia, mas você não quer silenciar, você quer lembrar do que você precisa fazer daqui a pouco, lembrar ou se programar, né, para o dia seguinte, enfim, um monte de coisa que vem na cabeça e você não consegue se desvincular disso. E não é que você vai meditar, você vai parar de pensar, né, Marília? Você continua pensando. Total. A questão é o foco que você vai dar, né? Isso. Aí é o foco que você vai dar, né? Porque aí eu comecei, tudo é persistência e disciplina, né? Se você acredita que você quer mudar, que você precisa desse momento de concentração, igual você falou, porque na meditação você consegue acalmar seus pensamentos. Com certeza você não tira, não para, exatamente. mas você acalma. Então eu percebo que eu entrei no lugar de que eu falei, eu preciso mudar. Então no momento que eu percebi que eu precisava mudar, eu me coloquei nesse lugar de criar disciplina e foco para fazer isso acontecer. Então foi nesse momento que despertou. E nesse lugar, Dani, quando a gente começa a sentir os benefícios da meditação, que é essa paz interior, que também não é ai meu Deus, né? Nossa, tô falando, virei um Buda, não é isso, mas virei, é esse momento assim de acalmar mesmo, né? Que as coisas chegam e a gente fala, quero mais. Quero mais. E aí a gente vai persistindo em continuar, porque entende desses benefícios, né, ao longo do dia, né? Eu costumo fazer pela manhã, que é o momento que eu falo assim, eu quero começar meu dia já com a mente um pouquinho menos acelerada. Então é isso que eu sinto. Tem dia que eu faço de manhã e à noite. 2 vezes, Dani. 2 vezes. Porque é necessário também. Que é necessário também. Porque durante o dia, para conceber, vamos... E finalizar também. E depois. por vezes, às vezes precisa finalizar, porque você está tão... a flor da pele, posso chamar dessa forma? Dani, a flor da pele. Isso que eu sinto também. Né? A flor da pele, que você fala assim, meu Deus, eu preciso me silenciar. Sim. Mas eu aconselho a todos, viu? Porque, olha, a gente não precisa de muita coisa. Não, né? A gente só precisa de nada. Não precisa de nada, só da gente mesmo. Exato. E você sabe que eu falei isso outro dia para um participante do Projeto Oral, eu falei assim, já tentou? Não consigo, Dani, não, nem vem com isso. Ele me disse, nem vem com isso, Dani. Eu falei, não, mas tenta. Não dá. Já tentei e não consegui. Eu falei, mas e se fizer de forma ABC, começando, né? Porque realmente já existem estudos comprovando de que, além da questão, vamos dizer, mental, de equilíbrio, de você silenciar, ter o foco, estar presente, há estudos em saúde, inclusive, dizendo que a prática frequente da meditação reduz o colesterol, a pressão arterial, né? Então, você consegue... Realmente, através da respiração. Através também. da respiração, você vai acalmando o seu corpo para que ele entre em equilíbrio. Faz sentido. Faz sentido isso. Porque, né, igual você fala, né, a gente sente mais no mental, né, no emocional, tudo, né? Mas no corpo também tem os resultados. Os resultados. Não nos sentimos mais leve, eu pelo menos me sinto mais leve. Sim, bastante. Quando eu termino, parece que tirou um quilo. Totalmente. Aí a gente consegue levar a vida de uma outra forma. De uma outra forma. E não precisa meditar 1 hora por dia. Não precisa. São 10 minutos, são suficientes para que a gente possa
Não é nada fora do comum, né, Não, Dani? É nada possível. é tudo Se possível. alguém tem uma agenda também muito, né, ocupada, é possível também. É possível fazer também. Uhum, Então, acho que são essas práticas. uhum. Eu acho que você falou uma palavra muito interessante, de autocuidado. Autocuidado, totalmente. Autocuidado. Uhum, Porque a gente, se você me permite, eu não sei se você vai concordar comigo não, mas eu acho que é um caminho assim. Primeiro é o autocuidado. sim. A partir do autocuidado, quando ele já se estabeleceu ou se restabeleceu em mim, aí eu vou para o autoconhecimento. Perfeitamente. Porque quem não tem autocuidado não vai fazer o autoconhecimento. Não, porque esse amor próprio que você fala também, né, Dani? Exato. Olhar para mim. É isso mesmo. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, vou me olhar, vou ter esse autocuidado de ou vou respirar conscientemente, ou vou fazer minha corrida, como você disse. Não sei. Vou me alimentar melhor, vou dormir melhor, Achar esse lugar. achar esse lugar. Concordo. A partir do momento que eu achei esse lugar, eu começo a ir para o autoconhecimento. É, porque eu percebo assim, muitas pessoas acabam, né, se esquecendo, né, na rotina. Então, às vezes, eu quero focar no meu trabalho, quero focar nos meus estudos. Com certeza isso é benéfico para a gente, é muito benéfico, porque a gente está realmente assim desenvolvendo intelecto, né, expandindo. E ok, só que a gente esquece do cuidado com nós mesmos. Então, realmente, Dani, porque aí a gente, né, a saúde não fica bem, o emocional não fica bem, a relação com as pessoas não fica Não bem. fica bem? Então, a gente tem que começar daí para a gente dar o próximo passo. Ou em conjunto também, né? Ou em Mas tem que ter os conjunto. dois. Exato, tem que ter os dois. Totalmente. Tem que ter os dois. Querida, estamos partindo pro final. Coisa boa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu podia ficar conversando aqui mais. Não é? E horas a gente fica aqui. Muito bom. Você queria adicionar alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha relevante falar? Certo. Agora de cabeça não, Dani, Não. só para dizer que eu tô muito feliz. Eu queria, na verdade, aqui fazer um convite às pessoas a conhecerem o espaço Solo da Cultiva, conhecer também os profissionais que lá estão. Eu sou um deles. Muito bem. Né? Eu sou um deles. Dizer que aos finais de semana existem, por vezes, alguns grupos de terapias Isso. voltado à constelação sistêmica, entre outros, né, Marina? Feiras, né, de artesanato e assim por diante. O que mais que eu posso adicionar, querida? Fazer o convite mesmo para vocês estarem conhecendo o espaço, vocês vão ser muito bem-vindos. E é um trabalho realmente dinâmico, igual a Dani mencionou. Então, a gente tem durante a semana, né, esses atendimentos terapêuticos, né, dos profissionais. E, ao mesmo tempo, a gente também tem esse local das artes. Então, a gente tem uma loja colaborativa que funciona com trabalhos autorais de pessoas da região de Campinas. Então, é bacana dar uma visitada lá, conhecer. Tem também pessoas que trabalham com a questão das artes no sentido de tatuagem, de ilustração, pessoas da arquitetura. Tem um coworking também, que dá para estar lá junto. E com certeza, assim, as feiras são também lugares que, vamos dizer assim, é aberto ao público, né? Nesse sentido, assim, de estar vindo com a família, conhecendo. Então, é só acompanhar a página da Solo da Cultiva, que eles podem estar conhecendo um pouquinho mais. Marina, eu queria colocar uma coisa aqui que eu sinto desde a primeira vez que eu lhe vi, que eu já te falei, que é algo assim, os semelhantes se unem, não é? Sim. A recepção que você fez para mim desde o dia que eu iniciei lá, né? Quando eu fui com a Beth a primeira vez, você já fez uma recepção, enfim. E depois a acolhida que você me fez. Eu acredito na vida de que a gente tem os nossos caminhos. Há pessoas que elas estão em um determinado momento conosco, porque fizeram sentido e de repente não estão mais porque não fazem mais sentido, mas tem um lugar cativo
na nossa caminhada. E ao longo dessa caminhada tem pessoas que vão permanecendo, outras que vão surgindo e que podem ficar ou não, enfim, isso é irrelevante. Mas você é uma das pessoas que cruzou o meu caminho, que me fez enxergar algumas coisas de outra forma, fez eu ver de que a gentileza, a sutilidade, ela sempre precisa estar presente no nosso dia a dia. Então, pelo menos é isso que eu vejo em você, e é sempre isso que eu busco nas pessoas. Olha só. E conseguir ver isso em você e essa acolhida para comigo. Então, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada também, Dani. Acabei de ouvir aqui e senti também essa conexão, vamos dizer assim, né? Que a gente reconhecer o que a gente cultiva aqui dentro, né, Dani? Exatamente. Então, realmente foi um super encontro. Foi, né? E essas pessoas que passam na nossa vida, as pessoas que chegam. Às vezes, a Marina que estava antigamente não veria a Dani, porque hoje eu sou uma pessoa que enxerga esse lugar. Exatamente. Então, eu sou muito grata também. Exatamente. E é sobre isso, a vida é sobre isso. É sobre isso. Pessoas continuam nossas vidas porque fazem sentido, outras passaram apenas para o ensinamento. Perfeito. Ou porque precisavam estar lá, outras que virão, ainda que nós não sabemos quem é. É a natureza das coisas. Mas é a natureza da coisa. Faz parte da nossa jornada. Faz parte. Né? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Dani. Agradeço aí a todos que estão ouvindo. E vai ser muito especial. Muito especial. Um beijo. Um beijo. Para todos vocês.